Olá! Então, esse vídeo vai explicar de forma muito breve para você como que você vai usar a planilha aqui de Mixed Rate Analysis e como você vai interpretar os resultados, tá? Então, antes de começar a nossa aula, eu sempre gosto de alinhar com vocês o que nós vamos aprender aqui nesse vídeo, tá? Então, a primeira coisa é como, onde e quando a gente vai usar esse Mixed Rate Analysis. Outra coisa muito importante, não só como usar, mas a matemática por trás disso, porque eu quero que vocês não somente use a planilha e aceite a planilha, eu quero que vocês tenham um raciocínio analítico para entender as contas por trás da planilha, para que vocês possam desenvolver também adaptações aí do lado de vocês, caso necessário, que vocês consigam pensar ali de forma independente, tá? O que fazer com o resultado? Então, como analisar esse resultado, como interpretar resultado de forma correta, até para você mostrar isso para o seu gestor e para os seus pares, e onde que você pode aprender um pouco mais sobre essa técnica, quais são os próximos passos para você avançar nesse estudo de Marketing Analytics aqui. Antes da gente começar a falar um pouco sobre isso, né? Quem sou eu? Quem que sou essa pessoa? Provavelmente vocês já me conhecem no LinkedIn, mas eu tenho aí mais de 9 anos de experiência em marketing, growth e dados em diversas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, já trabalho aí desde 2019 para fora do país, já trabalhei nos Estados Unidos, no México, Colômbia, Dubai, muito nessa parte de alinhar o marketing, o growth, ao pensamento de dados, né? Então, inicialmente, eu comecei a minha carreira como Data Scientist e aí evoluí para a área de aquisição de clientes e para a área de growth, que é a área que eu estou hoje em dia, tá? Trabalhei em empresas como o Nubank, tanto o Nubank Brasil quanto o Nubank México. Trabalhei no Itaú, trabalhei na 99, então em grandes empresas aí que se tornaram unicórnios, empresas de alto crescimento, muito com o diferencial do quê? De alinhar marketing e dados, sempre caminhando juntos. Hoje eu sou também consultora de Growth em Marketing Analytics em empresas do Brasil e Latam, da América Latina, e também sou mentora. Então, para profissionais de marketing, eu tenho uma mentoria que hoje já conta aí com vários alunos sejam do Brasil e do exterior, também eu tenho alunos em mais de 6 países ali, muito para profissionais que querem aumentar esse conhecimento analítico e se destacar no mercado. Existem algumas reportagens sobre mim aqui também, então, o ano passado aí o Métricas Boss falou que eu sou uma das 50 profissionais de métricas e analíticas para seguir. Tem reportagem no Terra sobre mim, tem reportagem também na startups.com.br, já que eu sou uma das empreendedoras aí que acabou saindo do Nubank para formar suas próprias empresas. Tem aqui minhas redes sociais para vocês seguirem, eu tenho o LinkedIn, mas também tenho o meu Instagram, onde eu posto alguns conteúdos novos, como por exemplo, alguns vídeos, alguns conteúdos um pouco diferentes aí que tem no LinkedIn. Então aqui está o meu perfil, Fernanda Face, muito simples, é só seguir por lá também. Ok, então agora vamos falar sobre a aula, vamos falar sobre Mixed Rate Analysis, tá? Análise de mix de canais, análise de mix de conversão. O que essa análise resolve? Então, ela resolve aquele problema que muita gente tem, que é de identificar exatamente onde que está o problema ou onde está a melhora. Muitas vezes você não quer identificar o problema, você quer identificar por que melhorou. Então, seu chefe que vem ali todo dia na reunião, ou mesmo você, a conversão sobe, a conversão desce. O que está acontecendo? E você tem um monte de coisa para fazer. Você não tem tempo para ficar fazendo um monte de análise, mas você tem que resolver essa bucha que está em cima de você. Então, antes de começar a fazer Mixed Rate Analysis, é importante lembrar que para identificar onde que está o problema na taxa de conversão, é importante que você primeiro considere se não é um problema nos dados. Então, antes de começar essa análise, uma das coisas que eu faço no meu processo de tomada de decisão é entender se teve algum problema no traqueamento, se teve algum problema no dado ali de capturar este evento de conversão. Quando eu estou segura que não houve nenhum problema nesse processo de captura, eu posso aqui começar a analisar esses componentes internos, ou seja, componentes mais de mix de canal, audiência, alguma coisa que aconteceu dentro de casa. E é aí que essa análise vai entrar e é onde que você vai aplicar essa análise da planilha. Então, quando você vai usar?
Você vai usar principalmente para, ok, se a minha taxa de conversão subiu ou desceu, foi alguma coisa em relação a mix de mídias e mix de canais? E como que os mix de mídia e de canais interferiram para essa conversão? Como que cada canal em específico teve essa participação, tanto nesse aumento quanto nessa queda da conversão? Então, essa análise é muito boa porque ela consegue mostrar por canal a contribuição de cada canal na variação da conversão que você viu. Então, você pode falar, ah, beleza, foi porque a gente aumentou a concentração do canal X, foi porque o canal X que contribui para esse porcento do nosso tráfego aumentou a conversão, então isso contribuiu para o resultado final. De forma muito mais visual, de forma que você não precise ficar ali no papel, confundindo ali, tentando se explicar. E você pode usar não somente para site. Então, aqui eu estou usando o exemplo de conversão de site, mas você pode usar também para conversão de vendas. Pode usar. Você pode usar para conversão de funil. Por exemplo, você teve ali um processo de funil, onde o usuário entra, tem que fazer algumas coisas e vai até o final ali gerar receita, vai fechar uma venda, vai ativar o produto. Você também pode usar. A única questão aqui que quando você usa para processos de funis, que leva algum tempo para a conversão ser concluída, é importante que você, na hora de comparar o antes e o depois, você compare o mesmo intervalo de tempo. Isso na área de marketing, na área de analytics, a gente chama isso de censoring, ou seja, você comparar banana com banana, maçã com maçã, ou seja, conversão em 15 dias no passado com conversão 15 dias hoje. Então, sempre ter o mesmo intervalo de tempo, porque se você não tiver isso, consequentemente, a conversão atual vai estar menor, porque teve menos tempo dela maturar, dela ocorrer. Então, levando esses pontos de consideração, vamos explicar um pouco mais sobre a técnica desse Mixed Rate Analysis. O que ele compõe? Ele basicamente considera que, abrindo a nossa planilha aqui, que a diferença das conversões, na verdade, são explicadas por dois fatores. São explicadas por uma mudança no mix, ou seja, essa conversão mudou porque o mix de canal, a distribuição de tráfego de canais mudou, e também pode ser explicada por um outro componente que é a mudança da taxa. Então, a conversão também de um canal mudou de um período a outro. Então, como que você vai mostrar o que foi mudança de mix e o que foi mudança de taxa de cada canal? É isso que essa análise faz. Ela soma esses dois componentes. Beleza, Fernanda. Entendi que soma esses dois componentes. Mas realmente é isso mesmo? Matematicamente eu posso provar isso? Às vezes você pode ter um chefe mais de exatas, alguém que queira que você prove matematicamente que isso é verdade o que está na planilha. Eu tenho aqui a demonstração matemática para vocês também. Sim, porque aqui eu quero que vocês sejam profissionais analíticos, eu quero que vocês vejam que isso faz sentido. Nossa, Fernanda, parece uma contarada. Não precisa fazer essa contarada todo dia, é mais para você entender o que está acontecendo por trás da planilha. Então, esse Mix Rate Analysis fala o seguinte, que a diferença das taxas de conversão antes e depois pode ser explicado pela mudança do mix mais a mudança de taxa. Como que a gente vai modelar essa mudança de mix dentro da nossa planilha? A gente vai modelar esse mix mantendo a conversão do passado vezes a diferença de mix de tráfego que você notou, né? Então, hoje menos o passado. Então, beleza. Se eu manter a mesma conversão que eu tinha antes, mas só mudar o mix de tráfego, o quanto que vai mudar na minha conversão? Mais a mudança de taxa. Ou seja, o meu tráfego hoje, só considerando a mudança de taxa de conversão, como que fica? E aí, aqui eu modelei com as variáveis. Então, a mudança de mix pode ser feita como? Pode ser explicada pela taxa de conversão velha vezes a diferença dos mix. E a mudança de taxa pode ser explicada se eu mantenho a minha distribuição de tráfego atual
e eu faço aqui, calculo as diferenças das taxas de conversão. Fazendo essa contarada, você pode seguir aqui as variáveis, porque eu coloquei elas da mesma cor para você ver de forma matemática. Eu vou chegar a uma conta que é basicamente essa aqui do fim. Ou seja, a diferença na conversão é o tráfego 1 atual versus a conversão atual, menos o tráfego do passado vezes a conversão do passado. Então, ou seja, conversão 1 menos a taxa aí de conversão 2. Então, matematicamente, isso está explicado, tá bom? Pode olhar, pode pausar o vídeo, pode querer replicar isso aqui na folha de vocês, não tem problema, que é mais para vocês entenderem a matemática por trás do assunto também, caso vocês queiram fazer alguma adaptação, queiram adicionar algum componente novo na planilha. E agora, vamos usar a planilha. Então, essa fórmula que eu expliquei aqui, matemática, ela está toda aqui. O que você vai fazer aqui? Simplesmente interpretar os resultados. E por isso que eu estou gravando essa aula, para você entender a fórmula e para você entender como que você vai explicar o que está acontecendo para alguém. O que a gente tem nessa fórmula aqui, nessa planilha? Primeiro, abre essa planilha e faz uma cópia, por favor. Então, você clica aqui em arquivo, fazer uma cópia. Eu não vou dar acesso de edição para ninguém, então é mais para você fazer uma cópia, as fórmulas vão estar lá e aí você vai poder brincar com os dados. Ok. Fazendo a sua cópia, você vai poder brincar com as variáveis e fazer ali as suas simulações e fazer a sua análise. Aqui, por exemplo, nós temos um caso no qual a gente tem, na verdade, uma melhora no tráfego. Então, aqui eu posso mostrar para vocês que antes, aqui no meu mix de mídia, eu tinha 713 acessos, 13 conversões, e antes eu tinha 406 acessos e 10 conversões. Esses dados que eu estou colocando aqui são dados fictícios e são mídias fictícias. Cada um de vocês vai ter a própria mídia de vocês, podem colocar o número de acesso, de conversão correspondente aí o do canal de vocês, tá bom? Então, isso vocês podem atualizar aí na mão. Ok, e aí o que eu vou fazer? Aqui eu só estou calculando as variáveis necessárias para eu rodar aqui minha análise. Então, a mídia, a porcentagem do mix de mídia que eu tenho antes e a porcentagem do mix de mídia de cada canal depois. Então, aqui é correspondente ao mix antes, mix agora. Taxa de conversão antes e taxa de conversão agora por canal. E aí, eu analisando tudo isso, eu consigo ver essa diferença de 0,64%, que é o seguinte, a diferença entre a conversão de agora, que é 2,46, menos a diferença aqui, né, menos o passado, que é 1,82. Então, eu tive uma melhora. Beleza. Nessa melhora de 0,64%, como que eu vou explicar a diferença? O que cada canal contribuiu para essa melhora? É aí que eu começo a entrar nessa planilha de análise. A gente já disse na nossa fórmula matemática, a diferença na conversão é mudança de mix mais mudança de taxa. Então, eu vou mudar aqui na mudança de mix. Mudança de mix, a conversão se mantém, só o mix do canal muda. Então, aqui, por exemplo, no meu Facebook Ads, tá? No meu Facebook Ads, eu tinha aqui a taxa de conversão anterior, você pode ver que é a mesma, tá? Tô pegando só o dado aqui, você não precisa digitar nada na mão. E a diferença no mix de tráfego, tá? Ou seja, esse mix aqui, a coluna G e a coluna C. Agora, 35 menos o antes, que é o 28. 35 menos o 28. E aí ele vai multiplicar essas diferenças. Ele vai fazer isso para todos os canais, até chegar a esse resultado de 0,71%. Ou seja, teve, na verdade, se a gente for só considerar o mix de canais aí que mudou, a gente teria uma mudança de 0,71%. A gente teve uma mudança de 0,64%. Então, provavelmente, vai ter alguma coisa que vai puxar essa conversão para baixo. O que vai ser? Provavelmente vai ser essa mudança na taxa. Então, se eu calculei agora essa parte 1, eu vou calcular a mudança de taxa. E como que é a mudança de taxa? Eu não vou considerar, na verdade, a mudança de mix de tráfego.
o tráfego vai estar com o mix constante, ou seja, eu vou usar o mix de tráfego atual. Então, aqui no Facebook Ads, eu posso ver que eu já estou pegando esse mix atual aqui. A única coisa que eu vou mudar, se eu não mudo o mix, eu vou mudar as conversões. Então, a mudança na taxa. Agora, menos o antes. E aí, eu vou multiplicar esses dois números para ter a mudança correspondente à taxa. Então, aqui eu tiro essa mudança, somando tudo isso, vai dar menos 0,069%. Algo muito ali, né, pequeno comparado à mudança que teve no geral. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois. Então, somando o 0,71 menos o 0,069%, eu vou ter a minha mudança de conversão, que foi 0,64. Então, o que eu posso falar aqui? Eu posso interpretar essa análise como o seguinte: na verdade, essa mudança que a gente está vendo aqui no nosso tráfego é muito correspondente a quê? A uma mudança de mix, a uma mudança de distribuição de canais, tá? E uma coisa que a gente pode ver também é que esse canal teste aqui, ó, do 0,71%, quase tudo veio da onde? Veio desse canal teste aqui, que teve aqui uma taxa de conversão que se manteve, mas teve aí uma diferença do mix bem interessante. Então, foi ali do 0,71%, 0,6% ele explica. Então, essa mudança do mix é algo bem relevante aqui. Já nas mudanças de taxa, a gente teve aqui uma mudança de taxa pronunciada pela busca orgânica, realmente a busca orgânica melhorou, mas o canal teste deu uma piorada ali em relação à taxa, né? Então, por isso que um meio que se equilibrou com o outro. E pronto, então a gente pode ver aqui que somando tudo, deu a mudança que a gente estava calculando. Outra coisa interessante que a gente pode ver aqui também, pode ver por cada canal. Qual foi a contribuição de cada canal aqui nesse processo. Então, se eu for analisar por mídia a variável de mudança de mix e a mudança de taxa, eu vou ver algumas coisas interessantes. O que eu vou perceber? Vou perceber que desse 0,64%, grande parte dos ganhos foi desses dois canais aqui, afiliados e busca orgânica, principalmente na questão da conversão. Então, agora, o que aconteceu? Teve um lift interessante na taxa de conversão dos meus afiliados e teve um lift interessante na taxa de conversão aqui da busca orgânica. Pode ser SEO, pode ser algum blog que está trazendo um tráfego orgânico mais qualificado, enfim, coisas para você investigar. Mas o mais importante é que aqui você sabe onde olhar e o que analisar. Você não vai ficar perdidão, ficando analisando ali, vamos analisar Facebook Ads. Sendo que no final, o Facebook Ads não contribuiu com quase nada, né? Você vê aqui que o Facebook Ads foi 0,07%. Onde que está o grande peixe aqui? São nesses dois canais aqui, afiliados e busca orgânica. E também, se você quiser interpretar também o canal teste, foi algo que no mix final não teve tanta importância quanto os outros, mas foi um comportamento interessante, porque apesar do mix dele ajudar ele a melhorar, na verdade ele aumentou a contribuição nele no tráfego, só que a conversão dele diminuiu. Ou seja, você aumentou o tráfego dele, mas a conversão abaixou. Será que você trouxe mais gente qualificada? Desqualificada, quer dizer, será que você fez uma campanha que trouxe um volumão de gente e, na verdade, essas pessoas não estavam tão prontas assim? Pode ser coisa para você analisar e discutir também. Então, dessa forma visual, você consegue ter hipóteses e consegue ali guiar melhor a sua análise e a análise do seu time para tomar decisões melhores e entender realmente onde foi o problema ou onde foi a coisa boa. Aqui no nosso caso do site, foi coisa boa, né? Então é isso. Espero que vocês tenham
entendido um pouco mais sobre essa análise e se você quer aprender mais sobre isso, tá? Lembrando que eu tenho um programa de mentoria que é o Market Masters e que ele possui a função de realmente levar a sua parte analítica, o seu conhecimento analítico em outros patamares, né? Então a gente fala aqui que o Market Masters te ajuda a ser reconhecido no mercado e na empresa através desse pensamento mais estratégico, baseado em dados. Então, criar análises como essa, subir a barra analítica sua e da sua equipe para trazer análises melhores e não perder tempo no que é ruim e somente dedicar tempo nas coisas que são prioritárias e de alto valor na sua organização. Ter um posicionamento mais analítico e estruturado na organização para você provar o seu valor e ganhar mais. E também aí estar preparados para as vagas aí não só no Brasil, mas também no exterior. Então, se você tem aí mais de 3 anos de experiência em marketing, quer realmente subir o seu nível, quer realmente ser reconhecido e mostrar ali para a organização e para as outras empresas que você é capaz de forma mais analítica, pode falar comigo que o Market Masters é para você. Lembrando que o Market Masters é um programa de alto sucesso, então, em menos da metade do programa, porque o programa tem 12 meses, em menos de 6 meses a gente já tem uma taxa de sucesso ali por volta de 67, 70% de sucesso entre os alunos. Mas o que é sucesso, Fernanda? Sucesso é promoção, mérito, aumento de salário, recolocação profissional no Brasil e no exterior, ou mesmo até prestar serviços freelancers, né? Então, nosso último caso de sucesso foi um aluno que conseguiu um contrato de growth de 120 mil reais. Então, realmente é possível se você tiver ali um conhecimento analítico estruturado e tiver esse posicionamento, entendeu? Se tiver interessado no programa, pode mandar mensagem para mim. Qualquer dúvida sobre o material, pode falar comigo também. Espero que vocês aproveitem. Muito obrigada e até mais.